Irmãos, pais, estamos gravando aqui mais um vídeo da nossa caminhada de fé, agora como Igreja Cristã de Confissão Reformada, a ICCR. Como em vídeo anterior eu havia dito, nós deixamos a caminhada com a Igreja Episcopal Carismática na Páscoa, domingo de Páscoa. E após nos reunirmos por duas ocasiões com os pastores que tomaram essa decisão, e tendo ouvido as nossas igrejas, os membros da nossa igreja, encontramos um nome que pudesse dar uma identidade a essa caminhada. E nesse vídeo eu quero te explicar um pouco por que assumimos o nome de Igreja Cristã de Confissão Reformada. Primeiro, porque nós entendemos que realmente não há melhor termo para expressar a fé daqueles que amam a Jesus do que a expressão ser um cristão. A palavra cristão, ela significa bem diretamente, literalmente, quando Barnabé dá esse nome lá no livro de Atos, eles passam a se chamar de cristãos, significa que eles são os seguidores de Cristo. Ou seja, esse termo identifica muito do que nós somos. Na verdade, identifica o que somos. Somos cristãos. Temos como nosso compromisso seguir Jesus. Olhar para Ele, ter na vida dEle, não só o nosso Redentor, o nosso Salvador, mas o objetivo da nossa vida. Ele é o nosso alvo. Queremos, como diz o escritor de Hebreus, caminhar olhando para aquele que é o autor e consumador da fé. Então somos cristãos. Mas esse termo, ele sempre foi um termo desafiado na história do cristianismo. Desde cedo, muitas heresias surgiram se dizendo cristãs. Não é diferente de hoje. Hoje tem um tanto de igrejas que se dizem cristãs e não tem nada de cristãs. Gente que diz que é seguidor de Jesus, de Cristo, não tem nada de seguidor de Cristo. Então, no dia 1º de maio, nós nos reunimos aqui em Brasília, com os demais pastores, fizemos uma conferência sobre essas questões, para pontuarmos bem o que queríamos dizer com ser cristão. Então, a primeira questão clara para a gente era: ser cristão, dentro de um sentido mais estrito, é assumir o que a igreja cristã primitiva sempre creu. Como ela recebeu dos apóstolos a sua identidade como seguidora de Jesus. E isso está muito claro, bem definido em documentos que a igreja cristã escreveu lá no final do 1º século e que foi até o 5º século, para ser mais exato, definindo a essência da vida cristã. E aí, a nossa igreja, por buscar essa identidade, ela passou a assinar como base de doutrina daquilo que realmente ensina a Escritura, que ser cristão está manifesto naquilo que diz o credo apostólico. Nós temos alguns vídeos até explicando a origem do credo, a importância dele. O que disseram os 4 primeiros concílios ecumênicos da igreja cristã. Muitos irmãos se escandalizam com a palavra ecumênico, porque tem a ideia hoje moderna de sincretismo, não é isso. A igreja cristã primitiva, ela se reuniu em 4 concílios, até 451, então 5º século, para definir o que era o cristianismo diante de várias heresias que tinham surgido. Entre elas o montanismo, entre elas o arianismo, entre elas o pelagianismo, várias doutrinas que foram, o gnosticismo, o docetismo, várias doutrinas que estavam proliferando já no cristianismo primitivo e que a igreja precisou dizer, por meio dos seus bispos, dizer: olha, não foi isso que nós aprendemos dos apóstolos, não foi isso que a Bíblia nos ensinou. Então esses 4 primeiros concílios definiram os credos também de identidade doutrinária da igreja primitiva. A nossa igreja, como uma igreja cristã, ela subscreve o credo apostólico, subscreve também os 4 credos dos 4 concílios ecumênicos que vão até o 5º século. Depois do 6º século, foi quando a Igreja Católica Romana surgiu, de fato, como Igreja Romana, e passou a controlar os demais concílios e também os demais credos e confissões,
E ali nós não nos identificamos mais, porque ali já não era a essência do cristianismo primitivo. Ali já era o entendimento de uma denominação que estava nascendo, que era a Igreja Católica Romana. Então, para você entender, somos uma igreja cristã que subscreve o credo apostólico e o credo dos 4 primeiros concílios ecumênicos do cristianismo primitivo. Também como igreja cristã, nós subscrevemos o que é conhecido como os 5 solas da Reforma. E quando houve a Reforma Protestante, os reformadores tiveram que fazer uma revisão de uma série de questões que a Igreja Católica Romana havia acrescentado ao entendimento puro e simples da Palavra de Deus. E os reformadores definiram, então, que uma volta a um cristianismo bíblico, cristão de fato, estaria ligada à declaração sola Escritura, somente a Escritura, sola gratia, somente a graça, sola fides, somente a fé, solus Christus, somente Cristo, e soli Deo gloria, somente a Deus toda a glória. Então, como uma igreja cristã, nós defendemos isso, que a Bíblia, e somente a Bíblia, é a regra de fé e prática para a nossa vida. Não cremos em autoridades humanas, cremos naquilo que a Escritura nos ensina. Cremos que isso, obviamente, tem que ser conjugado com o que o cristianismo primitivo nos ensinou olhando a Bíblia. Não estamos querendo inventar nada, queremos andar em conformidade com a tradição hermenêutica do cristianismo primitivo. Quando dizemos sola gratia, entendemos que a salvação não é mérito do homem, que o homem não tem mérito nenhum para ser salvo. Antes, pelo contrário, todo homem nasce trazendo sobre si a ira de Deus e o merecimento da condenação eterna, a condenação do inferno. Mas pela graça, o oferecimento da salvação que Deus nos faz, o homem pode ser salvo. Isso é recebido somente pela fé, sola fides. A fé é um instrumento que Deus usa para que o homem receba a graça que Ele oferece. Quando dizemos solus Christus, reconhecemos que só Jesus é o único mediador da nossa salvação. Não há outro mediador. Não cremos na mediação dos santos, como a Igreja Católica criou, como também não cremos na mediação dos santos vivos que a Igreja Evangélica tem inventado por aí. Somente Jesus é o mediador da nossa vida com Deus, da nossa redenção. E cremos, acima de tudo, que tudo isso é constituído para que Deus seja glorificado. Então buscamos ensinar aos membros da nossa igreja que devem buscar diariamente ter uma vida que seja agradável a Deus, que glorifique a Deus, que seja uma vida corandel, uma vida diante da face de Deus. Somos uma igreja cristã que subscreve então os 5 solas da Reforma. Uma última declaração importante para nós é a Declaração de Chicago. No meio de tantas confusões sobre a natureza da Bíblia, retomando a confissão de Lambert, a Declaração de Chicago diz que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém, ela não se torna, ela é em sua natureza e por si só a palavra de Deus. E porque ela é a palavra de Deus, nela não há erro, não há contradições, ela é infalível e inerrante. Por isso nós podemos confiar naquilo que está escrito nas Escrituras Sagradas, porque cremos que é a revelação de Deus. A única ressalva que temos feito é um acréscimo a essa declaração de que a Bíblia é infalível e inerrante. Cremos que ela é infalível, ela é inerrante e cremos também que ela é totalmente suficiente para a vida de piedade do homem e para o seu viver cotidiano. Eu não preciso de mais nada, não somente para agradar a Deus, mas para viver no mundo criado por Deus de uma forma que o glorifique. A Bíblia tem todas as respostas a todos os problemas dos homens. Então nós assinamos como uma igreja cristã essa declaração de que a Bíblia é plenamente suficiente. Então somos uma igreja cristã. Porém o nosso nome também diz que somos uma igreja de confissão reformada. Essa foi a razão pela qual entendemos que era melhor sair da Igreja Episcopal Carismática do Brasil, porque a nossa confissão sempre foi reformada. E enquanto lá nós esperávamos ser respeitados nessa declaração, aqui nós não precisamos esperar ser respeitados. Nós vivemos em paz, vivemos com alegria a vida e a piedade da confissão reformada.
Essa confissão ela é expressa na nossa igreja por meio de 2 documentos. A nossa igreja, no dia 1º de maio, subscreveu então a Confissão de Fé de Westminster e todos os seus documentos como base doutrinária da nossa igreja. Os documentos de Westminster incluem a Confissão de Fé, o Catecismo Maior, o Catecismo Menor de Westminster e o princípio regulador do culto. Então a nossa igreja tem por base doutrinária essa confissão belíssima, anos de oração e de estudo da Palavra de Deus para ser formada, e com isso nos alinhamos de fato à confissão reformada calvinista. Agora, mais do que a confissão de fé, a nossa igreja ainda subscreve os cânones de Dort, que são os cânones que estabelecem a base da doutrina calvinista. Os 5 pontos do calvinismo, ou o acróstico, né, em inglês a tulip, e total depravação, a eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Então, esses documentos da confissão de fé e dos cânones de Dort são as bases para a nossa declaração de sermos uma igreja de confissão reformada. Em breve nós esperamos que esses documentos estejam já no nosso blog. Nosso blog ele passou por uma revisão, é um blog de certa forma novo, o www.iccreformada.blogspot.com. Então houve uma reformulação, porém nós não abrimos mão daquilo que nós postamos lá nesses anos todos, são 6 anos de caminhada na igreja episcopal carismática. 6 anos de um material muito rico, de exposições da Palavra de Deus, que abençoou a vida de tantas pessoas, não somente no Brasil, no mundo todo. Inúmeras pessoas de vários países vinham acompanhando tudo isso daí. Então nós não queríamos perder esse material. Então esse material está lá, ele está preservado. Só que agora você vai acessá-lo pelo www.iccreformada.blogspot.com. E já há, inclusive, nesse nosso blog lá, 10 lições em vídeo, né, com o pastor teólogo Franklin Ferreira sobre os cânones de Dort, se você quiser conhecer mais. E além de aulas nesse sentido, a gente vai estar compartilhando também esses documentos para que você possa conhecer, ler, aprofundar, tá certo? E entender melhor essa caminhada que nós estamos fazendo hoje. Agora, a nossa igreja ela tem a identidade cristã e reformada. Porém, ela também subscreveu a sua natureza como igreja. O que nós queremos dizer como uma identidade do termo igreja? Bom, primeiro, nós somos uma igreja católica. A declaração cristã primitiva é que nós éramos católicos. O que isso significa? Significa que nós cremos que Deus tem filhos, Deus tem pessoas fiéis e piedosas em outras igrejas. Nós não somos um gueto, nós não somos uma seita que se acha dona da verdade. Não, longe de nós pensarmos nisso. É por isso que subscrevemos o termo católico. Quando ele aparece no credo apostólico, a expressão creio na Santa Igreja Católica, ele se refere à ideia de uma igreja que está espalhada na face da terra toda, que ama Jesus, que adora Jesus e que não está preso a nenhum dogma, não está preso a nenhuma denominação, para ser mais exato. Dogma talvez pelas declarações primitivas, mas nenhuma denominação. Nós cremos nisso. Nós cremos que são nossos irmãos de fato e podemos ter comunhão até na mesa do Senhor com os nossos irmãos presbiterianos, batistas, episcopais carismáticos, até mesmo católicos, que são rejeitados às vezes por causa de algum entendimento errado, mas que amam a Jesus. Não temos dificuldade, porque somos uma igreja católica. Essa é a nossa primeira identidade, como igreja. Mas nós também declaramos que somos uma igreja apostólica. E apostólica não é porque temos apóstolos, não cremos nisso. Não cremos que existam apóstolos nos dias de hoje. Na verdade, temos por certo que igrejas que aceitam apostolado, apóstolos ou homens que se dizem apóstolos, são igrejas que entraram numa rota de apostasia.
Elas apostataram da verdade de Deus e da sua palavra. O que significa então ser uma igreja apostólica? Significa ser uma igreja comprometida com o ensinamento dos apóstolos, os genuínos apóstolos, que estão revelados nas Escrituras Sagradas. Então somos uma igreja que queremos lutar, batalhar pela verdade que os apóstolos nos deram. Porque foram a eles que Jesus conferiu a autoridade para nos instruir como igreja. Então somos uma igreja católica, somos uma igreja apostólica. Também somos uma igreja sacramental. Nós cremos que o Senhor Deus nos entregou 2 sacramentos para nos comunicar bênçãos eternas: o batismo e a ceia do Senhor. Assim subscrevemos, como os reformadores, que existem 2 sacramentos apenas: batismo e ceia do Senhor. Não mais do que isso. Cremos que existam 5 ritos sacramentais. Nenhuma dificuldade com os ritos sacramentais. Mas eles não são sacramentos. Eles derivam dos sacramentos os seus significados e a sua relevância e eficácia. Somos uma igreja, então, sacramental. Mas somos também uma igreja litúrgica. Como igreja litúrgica, nós preservamos a ideia de que o culto é uma oferta que fazemos a Deus. Perceba bem, é uma oferta, um serviço prestado a Deus, não aos homens. Não cremos em liturgias antropocêntricas, onde o culto vira um show, vira um entretenimento, onde as pessoas cantam para outros homens, do tipo, quero que valorize o que você tem, restitui, eu quero de volta o que é meu, minha vitória tem sabor de mel. Cultos antropocêntricos e cultos mesquinhos, egoístas, cheios do eu. Não cremos em cultos assim. Cultos litúrgicos são cultos que se voltam para o Senhor Deus, em profunda adoração, reverência a Ele. E com isso nós mantemos os simbolismos dessa vida litúrgica. Por meio das nossas vestes litúrgicas, dos elementos, porque isso nos identifica e nos revela como uma igreja litúrgica, uma igreja que entende que o seu serviço é prestado para Deus e não para o homem. Mas, por fim, nós definimos como igreja que somos uma igreja reformada. Somos uma igreja católica, apostólica, sacramental, litúrgica e reformada. Por isso que nós procuramos definir bem os documentos da confissão reformada na nossa igreja. Porque esse termo é muito amplo. Tem várias igrejas históricas que se dizem reformadas, mas elas não entendem direito o que é isso. Elas não sabem a distinção teológica do termo reformado. Quando nós usamos o termo reformado, deveria estar claro e subentendido que somos calvinistas. Porque são os calvinistas que usam esse termo. Então, quando nós dizemos que somos uma igreja reformada, nós estamos dizendo que aceitamos não somente os 5 solas da reforma, mas também os 5 pontos do calvinismo: total depravação, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível, perseverança dos santos. Então, se a nossa identidade é uma identidade cristã reformada, a nossa natureza como igreja é uma igreja católica, apostólica, sacramental, litúrgica e reformada. Ao longo dessa caminhada vamos colocar algumas outras questões no nosso blog para você ir entendendo melhor essa nossa caminhada. O nosso entendimento, aliado ao entendimento dos reformadores, queremos ser fiéis na nossa caminhada, não ao que nós pensamos sobre a Bíblia, mas o que a igreja cristã e reformada tem pensado nessa caminhada toda. E como podemos ser relevantes para o nosso mundo pelo anúncio das doutrinas da graça. Então, eu espero que nessa breve introdução do que é a nossa igreja, você já possa ter entendido um pouquinho melhor, e eu te convido a conhecer mais essa nossa caminhada, aquilo que declaramos, os nossos estudos, as nossas pregações, www.iccreformada.blogspot.com. Lá você vai ter um rico material da Palavra de Deus para te auxiliar no entendimento dessas questões. Que o Senhor Jesus te abençoe e te faça viver corandel, uma vida voltada ou diante da face de Deus. Amém.